Olá pessoal, professor Olavo. Assunto da videoaula de hoje, replicação do DNA. É importante a gente entender que sem a replicação não vai acontecer divisão celular, seja num processo mitótico ou meiótico. A gente vai precisar anteriormente a isso que o DNA se replique para que um cromossomo que tem uma única molécula de DNA passe a ficar com duas moléculas de DNA exatamente idênticas. Essas moléculas dos cromossomos, na verdade, serão chamadas de cromátides irmãs. São moléculas idênticas que são resultado da replicação da molécula de DNA. Bom, sabendo disso, vamos dar um pulinho até a tela para que a gente consiga entender melhor o processo de replicação. Aqui na tela nós estamos vendo um esquema que demonstra um pedacinho da molécula de DNA que é caracterizada aí por uma dupla fita polinucleotídica em formato helicoidal, onde as suas bases nitrogenadas, representadas por essas letrinhas, se ligam por pontes de hidrogênio que ocorrem entre si. Lembrando que a adenina faz uma ligação com a timina a partir de duas pontes de hidrogênio e citosina com guanina a partir de três pontes de hidrogênio. Para iniciar esse processo, nós precisaremos realizar a abertura dessas duas fitas, realizando o processo de desnaturação da molécula. Para isso, nós temos a ação conjunta de duas enzimas. A topoisomerase, que promove a regulação da torção da fita, e a DNA helicase, que é quem vai realizar a abertura das fitas, promovendo literalmente a quebra das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos. Bom, à medida que esse processo vai acontecendo, nós teremos a ação da enzima DNA polimerase, que é a enzima que vai adicionando nucleotídeos, dando origem às novas fitas, utilizando as fitas antigas como molde. Só aqui nós temos um probleminha. Nessa fita de cima, nós estamos podendo observar que a orientação da molécula, da fita superior, é 3', 5'. E a fita de baixo é 5', 3', porque elas são antiparalelas. Só que as novas fitas serão sempre produzidas, né, os novos nucleotídeos das novas fitas serão sempre encadeados nesse sentido 5', 3'. Então, quando a gente utiliza a fita de cima como molde, o processo de síntese é fácil. Inclusive a gente chama de síntese contínua, porque a DNA polimerase ela vem seguindo a sequência do caminho aqui do fluxo da DNA helicase e da topoisomerase. Então, esse processo de síntese é um processo de síntese contínua. No caso da formação da nova fita, tomando como molde a fita antiga aqui de baixo, aí a gente passa a ter um probleminha um pouco maior. Por quê? Porque o sentido da produção da nova fita é oposto ao sentido que a DNA helicase e a topoisomerase estão realizando, promovendo a abertura da molécula. Para isso, seria necessário, então, a enzima primase marcar o início da produção da nova fita com um primer, que na verdade é um pedacinho de RNA, né, um pequeno segmento de ribonucleotídeo, que vai determinar da onde a DNA polimerase deve começar a produção da nova fita. Bom, então a gente pode observar aí que, tomando a fita superior como molde, nós teremos a síntese contínua, e a DNA polimerase tomando a fita inferior como molde, teremos então a síntese descontínua. Lembrando que síntese contínua e descontínua, independente de cada uma delas, sempre serão no sentido 5', 3'. Portanto, para que a síntese descontínua aconteça, observem aqui a ocorrência de formação de alguns fragmentos. Então a gente tem a formação desse fragmento, depois, à medida que a DNA helicase e a topoisomerase estiverem lá na frente, lá, abrindo a fita lá na frente, o que vai acontecer? A DNA polimerase volta aqui atrás e vai gerar um novo fragmento de DNA, também partindo de uma marcação colocada ali pela enzima primase, no momento em que ela colocar um primer, para começar novamente a produção de um outro fragmento da fita
da nova fita que vai tomar a fita inferior como molde. Bom, depois que esses primers foram colocados, eles precisam ser removidos. E quem vai fazer isso é a enzima hexonuclease. Ela remove o primer e vai colocar no lugar nucleotídeos correspondentes ao DNA. Bom, esses nucleotídeos, eles não estão ligados àquele fragmento que havia sido produzido anteriormente. Então, a enzima ligase chega até eles e vai auxiliar aí a formação da ligação fosfodiéster, que é aquela ligação que acontece entre o fosfato de um nucleotídeo e o carbono 3 do outro nucleotídeo da mesma fita. O processo vai acontecer, uma nova enzima primase vai colocar um novo primer, marcando o início da formação do novo fragmento, chamado de fragmento de Okazaki. Esse fragmento então vai ser produzido, vai ser construído a partir da enzima DNA polimerase, e depois nós teremos então a remoção do primer e a ligação fosfodiéster auxiliada pela enzima ligase entre os nucleotídeos aí dos dois fragmentos distintos. É importante ressaltar que à medida que esse processo vai acontecendo, à medida que as fitas vão sendo abertas, ou que a molécula vai sendo aberta, as novas fitas, né, já vão formando novas moléculas com as fitas antigas. E elas já vão enrolando, dando origem novamente àquele formato helicoidal de dupla hélice, característico da molécula de DNA. Essas novas fitas não são idênticas, são complementares. Só que as novas moléculas, elas são idênticas. Por quê? Porque essa fita antiga aqui, ela foi substituída pela fita nova na molécula aqui de baixo. Do mesmo jeito que essa fita molde antiga aqui de baixo foi substituída pela nova fita que utilizou o molde da molécula de cima. Concluindo então, pessoal, nós temos um processo de replicação semiconservativo, onde as novas moléculas sempre terão uma fita antiga, que teria servido como molde para a formação de uma nova fita. Então as novas moléculas têm uma fita nova e uma fita antiga. Ok? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês. Aproveito para pedir para curtir o nosso canal, se inscreve e aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Tchau!